Louvado, glorificado, engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedir a Ele força, ajuda, graça, renovo, sustento, fortaleza, saúde, glória a Deus e, acima de tudo, libertação das almas para Ele. Soberano Deus e eterno Pai, em Tua presença, Senhor Jesus, neste momento eu quero Te glorificar, Te exaltar, Te adorar na beleza da Tua santidade. Pai querido e eterno, toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Livra-nos do mal, nos fortalece, nos sustenta. Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que eu Te peço para todos nós, a Tua libertação, a Tua cura, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu renovo, a Tua transformação. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma-nos em Tuas mãos, ó Pai. Livra-nos de todo mal. Nos fortalece, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, seja conosco, meu Pai. Nos abençoa, nos fortalece, nos renova, nos cura, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos que forem ouvir a Tua palavra, os Teus louvores, para a honra e glória do Teu santo nome eu Te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando chega o tempo de Deus, um milagre acontece. Quando chega o tempo de Deus, as portas se abrem. Quando chega o tempo de Deus, Ele expele o mal e retira a dor. Quando chega o tempo de Deus, quem chorava começa a cantar. É assim que Jesus faz na vida daquele que é fiel. É assim que Jesus faz com aquele que nunca desistiu. Ele diz pra você agora, fique firme, sempre acreditando, eis que faço coisas novas no teu viver. Entro em tua casa, inicio tocando os corações. Entro em tua casa e repreendo os mal e as conspirações. Entre em tua casa e restauro a cura, paz e comunhão. Entre em tua casa, te encho de gozo. Receba você a cura, receba a libertação. Decreto portais abertas, decreto minhas bênçãos, diz o Senhor.
Jesus, o Senhor escolheu você, o Senhor escolheu a nós. E quando Ele escolhe, Ele tem um propósito. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Louvado seja Deus. Vamos louvar mais um louvor e depois trazer a palavra de Deus. O mistério do semear e o mistério da colheita. Falo mistério porque não só faz parte da nossa vida, mas também o Senhor Jesus contou em parábola acerca do semear, do colher, e aonde a semente chegava, o que acontecia, que é a parábola do semeador. E semear significa espalhar sementes. Então, como diz, é o que fazemos na vida: espalhar sementes. Seja, as nossas sementes são o nosso procedimento, ou fazemos o bem, ou fazemos o mal, ou às vezes somos omissos, seja por palavras, ou falamos bem, ou falamos mal, ou falamos, como diz, coisas que edificam, seja em práticas, por exemplo, qualquer tipo de prática, vamos dizer, com o corpo, um costume, uma mania, um vício, um procedimento. E também há as sementes que também elas entram ou estão em nosso interior.
como por exemplo, coração endurecido. Se trata de um tipo de semente que por alguma razão está no coração da pessoa e que depois existe a colheita. Então aqui eu quero falar e dar exemplo de que o nosso semear, aquilo que fizermos, seja à vista de todos, ou seja, no silêncio, ou seja, ocultamente, o Senhor vê todas as coisas. Aqui a palavra do Senhor fala no livro de Oséias, capítulo 10, que é onde eu quero começar a falar, que Israel, mais uma vez, erra diante do Senhor. Ou seja, Israel, um povo que o Senhor escolheu particularmente para si. E a Bíblia dá vários exemplos desse povo. Quando o povo estava em obediência, o Senhor os abençoava. Quando eles voltavam à desobediência, então colhiam pelos frutos de suas ações. E mesma coisa somos nós. E aqui no capítulo 10 está o profeta Oséias, está dizendo, como diz, expressando o que Israel, a Israel de Deus, estava fazendo, que estavam semeando o mal e por isso cegariam, colheriam destruição. E aqui diz: Israel é vida luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Ou seja, dá fruto segundo a abundância do seu fruto. Ou seja, por meio de uma ação, vinha várias outras práticas, ou pensamentos, ou palavras. Ou seja, através de uma prática se via vários procedimentos, ou várias palavras, ou vários pensamentos. Aqui diz: assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Ou seja, o Senhor aqui está usando o profeta para protestar e dizer: dei terra a eles, a terra prometida. E se fosse contar o histórico para trás, é como se o Senhor dissesse: tanta coisa eu fiz por eles, mas eles se transformaram igual uma vide luxuriante, ou seja, igual, como diz, uma árvore, vamos dizer assim, vamos dar uma comparação, aquelas árvores que o povo usa no fim do ano, cheia de enfeites, cheia de brilho, cheia de coisa, ou seja, no âmbito espiritual, cheio de vaidades, cheio de coisas ruins, e que multiplicaram isso. E assim fizeram as mais belas colunas, ou seja, para adorar a outros deuses. Aí aqui diz: o seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará debaixo as colunas. Ou seja, eu posso expressar aqui uma palavra que pode ser considerada grossa ou rude para quem me ouve, mas não deixa de ser a verdade de que, na verdade, Israel, muitas vezes, eles, como diz, agiam de cinismo para com o Senhor. Havia momentos em que o Senhor falava com eles e eles diziam: em que pecamos? O que é que fizemos contra o Senhor? Nós não estamos fazendo cultos a ti. Isaías 1 é averiguado isso. Mas na frente eles diziam assim: de que serve servir o Senhor? Olha o nosso sofrimento, olha a nossa situação, olha o que estamos passando. Aí disseram assim a Jeremias, o Senhor não está, Jeremias, não estás vendo o que está acontecendo conosco? Olha, o teu Deus fez isso, só
acabou com a gente, né? Mas eles não olhavam o porquê. Eles só olhavam o lado de serem vitimizados. Mas parece que eles faziam questão de embotar a mente para não verem o porquê. O Senhor levantava profetas, juízes, o Senhor levantava, como diz, líderes. O Senhor levantou a vários, falou, operou milagres, falou com o próprio povo. E o povo era assim, desse jeito, oscilante e obstinados. Por isso que o Senhor está dizendo aqui, o seu coração é falso, ou seja, dissimulado. Uma hora eles serviam ao Senhor, outra hora eles diziam assim, a Bíblia diz que eles até juravam em nome, uma época de 2 deuses, no nome do Senhor e em nome de Milcom. É assim, dividir a glória com Deus Milcom. Foram diante de Jeremias, como eu estava dizendo, capítulo 43, e disseram assim, Jeremias, ora o teu Deus aí, para que ele revele qual é a vontade que devemos fazer, que nós vamos obedecer. Viu, Jeremias, o que sai da tua boca, nós sabemos que tu és profeta. Então foi o teu Deus que nos reduziu a bem menos, mas a gente quer saber a vontade dele. E o povo já sabia que, querendo ou não, chorando ou não, achando bom ou ruim, eles tinham que passar 70 anos no cativeiro. Mas eles queriam o quê? Que Jeremias profetizasse em nome do Senhor aquilo que eles gostariam de ouvir. Queriam dissimular o profeta. E o profeta disse, vou orar ao Senhor durante 10 dias, daqui a 10 dias eu vou dar a resposta a vocês. E quando ele deu, é só averiguar Jeremias 43, a Bíblia diz que eles disseram, Jeremias disse, é para permanecermos aqui, o Senhor vai abrandar o coração de Nabucodonosor, vocês não tenham medo dele, nós iremos sobreviver aqui, o Senhor vai, como diz, nos ajudar, e a palavra é essa, e eles disseram, nós não queremos isso não, quer saber, nós vamos para o Egito, e vamos levar você, Jeremias, vamos levar você. E fizeram isso, e o Senhor vendo. E quem disse que alguém escapa das mãos do Senhor? E o Senhor disse, Jeremias, preste atenção, eu vou até aproveitar esse propósito, vou permitir que eles cheguem ao Egito, e quando eles chegarem ao Egito, numa cidade, pelo menos lá em Táfnis, vai haver alguma coisa lá, porque eu vou mandar Nabucodonosor, e ele vai resgatar o povo, e ainda vai destruir, como diz ali, os egípcios daquela época, porque eu vou aproveitar para um propósito. E assim foi feito, e Jeremias buscou eles de volta. Então mais adiante se vê o povo de Israel. Malaquias, eles dizem assim, de que adianta se ver o Senhor, hein? De que adianta nós estarmos ouvindo, obedecendo, o que é que estamos ganhando com isso? E como diz, nós sofremos e Deus parece que não nos vê, que não entende, que não olha para nós. E o Senhor disse, louvado seja Deus, a eles, vocês verão a diferença do que me serve e do que não me serve. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o Senhor quis dizer, pode até não me servir, pode até não querer nada comigo, mas a colheita, ela vem. Então era um povo assim, quando aqui o profeta fala que o seu coração é falso do povo, era mesmo. Porque eram dissimulados, ou seja, eles tinham as leis, eles tinham quem lhes ensinasse, eles tinham história, eles tinham visto claramente o poder de Deus, eles tinham se transformado em nação, Deus deu terra para eles, Deus deu tudo para eles, e eles eram cínicos para prevaricarem contra o Senhor. Depois o Senhor diz, agora pois dirão eles, não temos rei. Por que não
Senhor. E o rei, o que falaria para nós? Eles estão dizendo assim: quer saber de uma coisa? Como diz, nós aqui não temos rei. Nós não temos ninguém para mandar em nós. Então nós vamos fazer o seguinte. Aí aqui, versículo 4. Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sucos dos campos. Ou seja, o que é que foi fazer Samaria? O que é que foi fazer o povo aqui de Israel? Eles foram fazer alianças com potências estrangeiras. Ou seja, com outros povos. E isso não agradou nada ao Senhor. O Senhor queria que aquele povo fosse totalmente consagrado a Ele, que dependesse dEle, que adorasse a Ele, que glorificasse a Ele. E o Senhor sempre cuidou desse povo, mas esse povo era assim. Então, como diz, de coração além de falso, duro, porque eles negavam o próprio Senhor e preferiam falsamente fazer aliança com outras nações, só para, digamos assim, se fortalecerem ou terem alguma proteção, porque de coração não era que estavam dizendo, que estavam jurando falsamente. Aqui diz mais: os moradores de Samaria serão aterrorizados por causa do bezerro. De Bet-Aven, o seu povo se lamentará por causa dele. Aqui diz: e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. O bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame. Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. Ou seja, olha o que eles estavam fazendo: adorando outros deuses, fazendo alianças falsas com outras nações, somente para serem preservados, para terem alguma proteção, adorando outros deuses. Então eles estavam com muita dissimulação, demais até da conta. E o Senhor está dizendo aqui que viria sobre eles o juízo, como diz, que não ficariam assim impunes. Aí aqui diz a palavra do Senhor, versículo 10: castigarei este povo na medida do meu desejo. Ou seja, em outras palavras, o Senhor está dizendo: eles fizeram o que quiseram e desejaram, disseram que não tinha rei e nem Deus, então eu vou castigar as prevaricações deles de acordo com o meu desejo agora. Eles vão estar na palma da minha mão. Aí diz aqui, e congregação contra eles os povos, quando eu punir por causa da dupla transgressão. Ou seja, de adorar outros deuses, de fazer alianças com outros povos, e alianças que não eram verdadeiras, como diz, de darem as costas ao Senhor. Aí o Senhor está dizendo: então vão estar à minha mercê, porque eu vou castigar esses povos e vou puni-los pela dupla transgressão, e são os próprios de outras nações que vão se levantar contra eles. Vou fazer com que se levantem contra eles. Pronto. Então aqui nós vemos o Senhor protestar duramente. E versículo 15 diz assim: assim vos fará Betel por causa da grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. Então quer dizer, o Senhor está dizendo, Betel foi quando Israel, que era Jacó, ele foi o primeiro a receber esse nome Israel, que quer dizer campeão com Deus. Ele erigiu um altar ao Senhor e chamou Betel, que quer dizer casa
casa do Senhor Deus. Fez ali, sacrificou, fez um sacrifício que agradou o Senhor. Mas ali o que é que fez esse povo? Como diz, por isso que o Senhor diz: farei, assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. Aqui não posso deixar de ressaltar a questão, digamos, de todos os templos, como diz que são, como diz, propriedades do Senhor nosso Deus, que adoram o nome do Senhor Jesus, as prevaricações, as malícias, as coisas ruins. Como diz, o Senhor está dizendo, tão certo como passa a alva, então de repente viria a destruição. Então o mistério do semear. É bom, enquanto temos vida, procurarmos semear o bem. Não ficarmos omissos, porque a omissão também é um tipo de semeadura. Se você é omisso e diz que não serve a Deus, e que não serve a ninguém, a Deus nenhum, ou que prefere viver sua vida, pode ter certeza que você também viverá, terá uma mente assim, muito na neutralidade. Ou seja, a neutralidade, ela será uma companheira na sua vida, porque visto que você é omisso, ou omissa, então aquele que esconde ou aquele que se dá por reclusado, então, recusado, então, como diz, aí então, esta fará parte da sua vida. Terá muitas perguntas sem respostas, muito vazio. Por quê? Porque é omisso. Não tem posição na vida, não tem definição, e ainda diz que tem opinião. Ninguém tem uma opinião chamada meio termo. A Bíblia diz ou sim ou não, ou é ou não é, ou direita ou esquerda, ou para frente ou para trás, ou para cima ou para baixo. Não dá meio termo. E o Senhor diz: e o que vier fora disso aí, provém do maligno. Então aqui Salomão, ele disse, Eclesiastes 11:4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, qual o conselho para nós hoje? A situação está difícil, a vida em si, claro, o mundo, é claro, as confirmações da iminente volta do Senhor Jesus estão cada vez mais se destacando, é claro. Agora, o que é que está dizendo aqui Salomão? Quem somente observa o vento, ou seja, quem somente é observador, omisso, como diz, não está semeando nada. E por não estar semeando nada, como diz, também nunca vai colher nada. Eu não posso ter um tipo de atitude assim. Eu preciso me levantar e despertar. Então aqui, para encerrar, Romanos, capítulo 2, fala um pouco mais sobre colheita. Porque eu falei acerca das nossas atitudes e de semeadura. E aqui, Romanos 2, fala sobre tipos de práticas nossas, procedimentos, palavras, o interior, que são a semeadura da vida, como nós semeamos, são as nossas sementes, e assim o que vamos colher. Aí aqui fala, a partir do versículo 5, versículo 4, os desprezas a riqueza da bondade, a tolerância e longanimidade do Senhor Deus, ignorando sua bondade, que é o que te conduz ao arrependimento, ou seja, você despreza
a oportunidade de se arrepender, de se ligar com o Senhor Deus, de ter comunhão. Aí aqui diz, mas segundo a dureza do teu coração impertinente, ou seja, o teu coração insolente, mau, aí o Senhor diz, você acumula para você mesmo a ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Ou seja, acumula, como diz, ira de quem? Do Senhor nosso Deus. Para quê? Para Ele, como diz, despejar essa ira, como diz, no dia do seu juízo. Pronto. Então todos vamos comparecer ao tribunal de Cristo, sim. Mas observem também que deixar de viver de uma hora para outra é uma colheita dura. Mas acontece com todo mundo, um dia todo mundo vai passar por isso mesmo. Eu digo de certo, porém, como diz, eu nunca vi, como diz assim, a mortandade subir tanto e a natalidade descer tanto. Ou seja, os de mais idade estão ficando e os mais jovens estão partindo. Aí você acha isso normal? Aqui, outros, versículo 6. O Senhor retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ou seja, segundo a sua semeadura, segundo as suas palavras, segundo a sua prática, segundo o seu interior. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram honra, glória e incorruptibilidade. Ou seja, procuram as coisas do alto, de cima, do céu, mais do que as da terra. Mas assim eu vou virar fanático, o povo vai me chamar de maluco. Entendeu? E o que é que mais importa? É você buscar comunhão com o Senhor e ter uma recíproca com Ele, ou dar satisfação ao povo, à sociedade, porque não aceita, porque não quer, porque não gosta, porque sua família não gosta, porque alguém não gosta. Você vem por causa de alguém ou por causa de si mesmo, pela sua salvação, que ela é individual. Aqui diz, mas ira e indignação aos facciosos, ou seja, aos que só promovem divisão, aos que só promovem fofoca, aos que só fazem julgar os outros, aos que só fazem coisa que deixa pressão no ar, aos que só se levantam contra outros, aos que só fazem desdém do próprio Deus e da sua palavra. Todos esses são facciosos, ou seja, cheios de divisões, de inveja, de ira, de coisas ruins. E aqui diz que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Eu vou observar na minha vida se eu tenho obedecido mais à verdade ou à injustiça. Sempre quando eu exponho a palavra de Deus, é isso que o Senhor quer que venhamos a refletir. Como vai as nossas ações diante de Deus? Como está a minha vida? O que eu iria obter do Senhor caso Ele de repente voltasse? Eu estaria com Ele ou não? Ou se partisse da terra, estaria com Ele ou não? Aqui diz, tribulação, angústia, toda alma, qualquer homem, ser humano que faz o mal, ao judeu, ao grego, qualquer um que fizer o mal. Mas para mim não é mal. Bom, não é segundo o seu parecer, não é segundo o seu modelo de bondade e nem segundo o seu conceito de maldade, mas é segundo a palavra de Deus. Se eu faço uma coisa que eu acho que é bom para mim, vantajoso, mas a Bíblia condena, então isso é um pecado, isso é um erro. E aqui diz que tribulação e angústia vem para a alma.
para qualquer um que faz o mal. Pronto, qualquer um, pode ser quem for de que nação seja. Todos estamos no mesmo planeta, estamos no mesmo barco. Aqui, e estamos na mão de um só Deus. Quer você aceite ou não, acredite ou não, goste ou não, como diz, estamos na mão do Criador. O globo, terra, assim, os humanos todos estão nas mãos do Criador. E aqui diz, honra, glória e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu, ao grego, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, sim, Deus não faz acepção de pessoas. Verdade. Mas pessoas usam isso para justificar os seus pecados, suas práticas ou determinadas escolhas que a Bíblia condena. Mas, como diz, o Senhor não faz acepção de pessoas no sentido de que Ele não pode, eu diria assim, que Ele foi quem criou todos. Ele criou todos. Agora, quanto às nossas escolhas, quanto ao que está em nossa mente, em nosso ser, quanto ao que nós vivemos, falamos, praticamos, quanto que está no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, então é isso aí que vai nos dar o nosso destinatário. Então, por isso, não se engane em dizer que Deus não faz acepção de pessoas, eu posso viver e ser o jeito que eu quiser. Aí eu digo, enquanto o Criador lhe der fôlego de vida, mas o fôlego de vida não é porque Ele está lhe dando uma trégua para você fazer o que quer, mas para ver se você ou eu, nós, desperta para Ele, para vermos que não estamos fazendo certo, para melhorarmos nossas ações, nossos caminhos, nossas práticas. Então é assim. Então tem gente que isola esse versículo e diz assim, Deus não faz acepção de pessoas. Posso ser do jeito que eu quiser. E eu digo, pode não, tá certo? Porque o Senhor diz o que é da natureza, o que é antinatural, o que é, como diz, o que agrada ao Senhor, o que não agrada. Ele distingue muito bem na sua palavra o que é perversidade e o que é bondade, o que é maldade, o que é pérfido e o que é, como diz, de acordo com a sua vontade. Ele define muito bem na sua palavra. Então não vem com essa de isolar texto. Mas eu entendo a Bíblia como eu quiser. Eu digo, continue entendendo como você quiser. Vamos ver até onde o seu casuísmo vai te levar. Você mesmo é que vai ter a consequência. Então que o Senhor nos ajude. Versículo 16. No dia em que o Senhor nosso Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho, ou seja, o apóstolo Paulo, embora aberrasse o orgulho, mas o evangelho é de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença eu quero te pedir a tua bênção. Seja o Senhor conosco, nos livra do mal, nos fortalece, nos protege. Meu Deus eterno, nos leva em paz para os nossos lares. Nos livra de todo mal, eu te peço. Abençoa nossos parentes e familiares. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós.